tarde. Estamos. Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 21 de TV 5.785, a contar da criação, dia 21 de janeiro de 2025, no calendário civil da Era Comum. Hoje é terça-feira, o terceiro dia da semana, o terceiro dia para o Shabat. Então, nós estamos aí no terceiro dia da semana, nos preparando já para o Shabat, que o dia mais importante da semana é o Shabat. Então, por isso, terceiro dia para o Shabat, ok? O sagrado dia. Nós estamos numa nova semana, e com a nova semana nós estamos aí exatamente com a questão da nova Parashá, que é Vaierá. Vaierá está no capítulo 6 de Shemot, Êxodo, a partir do versículo 2 até o capítulo 9 e o versículo 35. Essa Parashá ela contém 121 versículos e no final da semana nós estaremos concluindo, então, 1.779 versículos estudados nesse novo ciclo dos estudos de Torá 5.785. Baruch Hashem. Estamos aí já conectados com a tarde com a Torá, né? O Arlan Tavares, né, juntamente com a esposa Angela Rodrigues, lá de Pacatuba, Ceará, sempre conectados conosco aí, Baruch Hashem, maravilha. A nossa Parashá, ela vai nos falar aqui, né, nesta segunda Parashá do livro de Êxodo, Shemot, o Eterno inicia um processo que conduzirá à redenção dos judeus, né, da escravidão egípcia à sua libertação, e com isso a terra prometida. Primeiramente, Deus informa Moshe que é crucial que ele e o povo demonstrem a mesma fé que os patriarcas tinham quando ele apareceu. Por isso que é Vaierá, né? Vaierá significa ele apareceu, que também significa eu me revelei, ou ele aparecerá. Após algumas preparações iniciais, Deus começa a castigar os egípcios com as pragas. Nós vamos ver as 7 primeiras pragas do Egito. Edna, por gentileza, água. Amém. Então, nós vamos ver nessa Parashá as 7 primeiras pragas, e na Parashá da semana que vem teremos as outras 3 pragas, que vão concluir as 10 pragas. Na quinta-feira, o quinto dia da semana, o quinto dia para o Shabat, nós vamos trazer aqui para os amados a respeito da psicologia das pragas, né? Tem psicologia aí, e nós vamos trazer aqui, né, com a reflexão com o nosso rabino Yosef Jacobson, né, sobre a psicologia das pragas. E aí nós vamos ver a conexão exatamente com a questão da Sefirot, né? Keter, Hormah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Toda rabá. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'hakol nהיה bidivaro. E aí nós vamos trazer para os amados, então, no próximo shiur, sobre a psicologia das 10 pragas e a relação que tem conosco, com as nossas emoções, né, com a nossa mente, o nosso coração. Nós vamos falar sobre isso daí também, ok? No nosso próximo shiur. Iniciando, nós queremos trazer aqui, registrar aqui o que aconteceu agora, 19 de janeiro próximo passado, que foi exatamente, né, a libertação daquelas 3 moças que estavam prisioneiras há 471 dias sob o jugo, né, sequestradas e subjugadas
as vontades devassas desses terroristas abomináveis, cruéis, no qual ela, como todos os demais sequestrados, ficaram debaixo do jugo deles. Infelizmente, né, já é comprovado que a maioria dos 300 e poucos que foram levados sequestrados estão mortos nessa realidade. Então nós temos aí, né, dia 19, né, as 3 moças que vieram, né, Doron Steinbrecht, Emily Damari e Romy Gonen, né, que foram as 3 moças que vieram vivas, sobreviventes, né, verdadeiras heroínas, né, depois de passar por tantas crueldades ali durante os 471 dias. Imaginem, né, sequestradores cruéis, o que eles fizeram no dia 7 de outubro de 2023, né? Eles estupravam as mulheres, depois chutavam a sua genitália, jogavam fogo nas suas genitálias, eles quebravam as pernas das mulheres para que elas não resistissem à sua devassidão, à sua crueldade, e algumas deixavam morrer pelo fogo e outras acabavam dando vários tiros naquelas vítimas, né? Então você vai esperar o quê de uma pessoa dessa? Falar pessoa ainda é muito educado, né? Também chamar de animal não pode chamar, porque os animais não fazem uma coisa desta. Mas verdadeiros perversos, né? Então, imagine o que essas moças padeceram nas mãos desses bárbaros, né? Desses verdadeiros filhos do inferno, né? Então, são estas 3 sobreviventes do inferno que vieram para casa, né? Foi difícil realmente o acordo para que o grupo terrorista Hamas devolvessem 33 reféns nesse acordo, né? Por cada refém, 30 prisioneiros de Israel, 30 terroristas, serão soltos por cada vida judia, né? Realmente é uma conta extremamente injusta, mas no judaísmo cada vida é sagrada e uma vida é como o mundo inteiro. Então, se for possível resgatar uma única pessoa viva, né, realmente Israel assim o faz, assim o fará. Para Israel, o sofrimento das famílias, dos amigos, de um país e muitas pessoas e entidades ao redor do mundo que rezaram e se mobilizaram pedindo a libertação das mulheres, homens, idosos, crianças e até bebês nas mãos do terror, sendo arrastado pelos labirintos de túneis sob condições subhumanas, no inferno, com todo tipo de torturas e ameaças, falaram muito mais alto. A libertação dessas vidas é muito mais importante, né, do que realmente essas raças de víboras sendo libertadas, que vão retornar para Gaza, né, e vão continuar querendo fazer, né, o que fizeram no dia 7 de outubro. Porém, né, Israel está muito mais bem preparado, e agora ainda mais com o novo presidente dos Estados Unidos, com grande apoio maciço, então estão devidamente preparados para refutar qualquer ataque desses bárbaros, ok? Então a felicidade tomou conta dos lares, das ruas, músicas, danças, gritos de alegria, em meio às lágrimas de alívio. Afinal, a entrega de Romy, Emily e Doron de volta para casa no calor e abraço de seus familiares, é como se fossem nossa própria família.
Am Israel Rai, o povo de Israel vive, né? Então, de volta para casa. A Romy Gonen, de 24 anos, né? Ela relatou momentos antes do seu celular ser totalmente apagado, né? Eles atiraram em mim, mãe. Ela estava ligando para sua mãe nesse momento, em que ela estava sendo aprisionada não, sequestrada pelos seus algozes. Eles atiraram em mim, mãe, e eu estou sangrando. Ela levou um tiro na sua mão, né, pelos terroristas. E quando houve lá atrás uma libertação, né, de algumas pessoas sequestradas, então foi relatada a família da Romy Gonen. A mão dela não funciona. Os dedos mal se movem e estão mudando de cor. Putrefação, né? Não cuidaram de nada e ela acabou perdendo alguns dedos da sua mão. Doron Steinbrecher, de 31 anos, é uma médica veterinária. Ela também foi sequestrada nesses dias, né? O Hamas, né, os terroristas queimaram as suas casas, né, assassinou civis ali no vilarejo em que ela estava morando, né, no Kibbutz Kfar Aza, né, incluindo famílias inteiras, além de vários reféns que foram levados, né. Em sua última mensagem de voz, que foi ouvida por ela, né, através do seu celular, ela gritava dizendo: eles me pegaram, enquanto gritos e tiros soavam ao fundo. Ela era capturada ainda de pijama e levada para Gaza, né? A Emily Damari, de 28 anos, ela também teve ferimento na mão à bala, né? E ela também, né, nos vídeos que se apresentaram aí, elas retornando para casa, vocês viram aí a mão dela enfaixada e faltando os 2 dedos centrais, né? Então ela ficou sem os 2 dedos aqui. E dizem que esse símbolo aqui significa símbolo de vida, né? Alguns falam, né? Então ela retornou para casa dentro desse aspecto. E nos próximos dias, outras 30 vítimas ou 30 sequestrados serão devolvidos pelo acordo que foi feito, né? Não se sabe ainda se os 33 estão vivos ou não, né? Ou quantos estão vivos, né? Então, por isso, quem viver os próximos dias verá realmente os acontecimentos desse aspecto aí. Abrindo um pequeno parênteses, né? Sou radicalmente, opinião minha pessoal, sou radicalmente contra os terroristas e contra aqueles que apoiam os terroristas. Seja quem for, pode ser parente, amigo, pode ser um monoteísta, seja quem for. Sou radicalmente contra os terroristas e contra aqueles que defendem e apoiam eles. Seja o patife que for, sou contra. O nosso rabino Lord Jonathan Sacks, de abençoada memória, eu quero deixar com vocês aqui uma mensagem dele, né, no sentido de que ele fala do Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe. Então ele diz assim: o líder mais notável que já houve no meio do povo judeu, né, foi Moshe. E o que me fascina é o título que demos a ele. Moshe foi um libertador, aquele que deu a lei, um comandante militar, um profeta e etc. Mas nós o chamamos por nenhum desses títulos. Então Moshe não é chamado por nenhum desses títulos. Ele é simplesmente chamado de Moshe Rabbeinu, que significa literalmente Moshe, nosso mestre. Por esta, para nós, né, é a maior das honrarias. E o motivo, creio eu, é este. Há muito tempo o povo judeu chegou à conclusão de que, para defender um país, é preciso sim de um exército, não restam dúvidas.
O rei David tinha o seu exército para defender Israel e o povo judeu, por exemplo. Porém, para defender uma civilização, que é diferente de defender um país. O país é o território, é a soberania, etc. e tal. Agora, para defender uma civilização, precisa-se de escolas, educação. A instituição social mais importante é o local onde passamos nossos valores à próxima geração, onde dizemos a nossos filhos de onde viemos, quais são os ideais pelos quais lutamos e o que aprendemos no caminho. As escolas são onde fazemos das crianças as nossas parceiras na longa e interminável tarefa de tornar o mundo um lugar melhor. E assim, da era bíblica até os dias atuais, os judeus se tornaram um povo cuja paixão era, é e sempre será a educação, cujo maior amor era aprender, cujas cidadelas eram as escolas e cujos heróis eram os professores. A lei judaica contém uma extraordinária provisão. Nos tempos antigos havia locais separados como cidades de refúgio para as pessoas que precisavam de proteção. E os rabinos decretavam que, se um aluno tivesse de ir para lá, o professor tinha de ir com ele. E por quê? Porque, nas palavras deles, a vida sem um professor simplesmente não é vida. Por isso que você está vendo nas atualidades aí, nas faculdades, uma grande quantidade de zumbis. Vivos, mas não estão realmente vivos. São zumbis. Os professores abrem nossos olhos para o mundo. Eles nos transmitem curiosidades e confiança. Eles nos ensinam a fazer perguntas. Eles nos conectam com o nosso passado e com o futuro. São os guardiões de nosso legado social. Temos muitos heróis atualmente, esportistas, cantores, personalidades da mídia e por aí afora vai. Eles surgem, têm os seus 15 minutos de fama e vão embora. Mas a influência de um professor para conosco fica conosco. Eternamente fica em nós. São eles as pessoas que realmente moldam nossas vidas. Você que teve um ou mais bons, ótimos professores, certamente você se lembra nesse momento de muitos deles. Eu agradeço a Hashem porque tive ótimos professores e não professores militantes. Eu tive ótimos professores e não professores de lavagem cerebral, né? Que tem na cabeça o que Rui Barbosa tem no intestino, certo? E fez com que os seus alunos também tivessem a mesma coisa no seu cérebro, na sua cabeça. Em vez de ter um cérebro pensante, transformar o cérebro das pessoas em intestinos. Entendeu? Então, né, eu agradeço muito ao Eterno porque eu tive ótimos professores. Aprendi muito bem as matérias e a ser gente. A ser gente. Eu lembro uma vez da minha professora do terceira série na minha época, Dona Terezinha Ártico Marongon. Mas tive outras ótimas professoras à sua semelhança. Dona Cida Manso, a professora Angélica, a Maria Gonzalez, né? Tive ótimos professores aí, que não lembro de todos no momento, mas foram ótimos professores. Mas eu lembro de uma fase, de um episódio com a minha professora da terceira série, Terezinha Ártico Marongon, né? Lá nem lembro a idade agora, e deixa isso daí para lá também. Né? Então, num belo dia, chegando para a escola, alguns colegas lá chegaram e falaram: ô meu irmão, vamos faltar na escola hoje, vamos para a cachoeira. E nós acabamos indo para a cachoeira, né? Fomos para a cachoeira, mas a gente não podia esquecer o horário, né?
do encerramento das aulas, porque se perde o horário, depois chega em casa atrasado, mamãe quer saber o que acontece, ó, né? A chinela cantava, né? Então, no horário da saída da escola, nós aparecemos lá na frente da escola e ficamos lá, né? Aí tem uma escada, né? A nossa escola lá, Olavo Bilac, aqui em Pirajuí. E aí lá na altura da escada, lá apareceu a professora Dona Terezinha Ártico Marongon, né? Ela olhou assim, ali na frente da escola, com aquela lupa enorme, né? Ela me viu lá no meio, lá da escada, ela gritou lá para todo mundo ouvir. Marmon! Jaque! Na hora que ela falou isso, já tremi dos pés à cabeça, né? E aí os colegas que estavam perto aí, ela gritou para eles lá da escadaria, né? Amanhã eu converso com vocês, agora eu só vou conversar com o Marmon. Marmon aqui agora! E lá vai eu, passar no meio de todos os alunos, subir a escadinha, e ela chega lá, pega pelo braço e leva para dentro, aí eu vou escutar o discurso, né? A chamada de atenção, né? Então, resumidamente, né? Ela disse assim, né? Ela falou, não aceito que você faça isso. Você não é isso. Não quero que se repita mais isso. Entendeu? E eu respondi, sim, senhora. E nunca mais faltei numa aula. Então, esses são professores. Não essa porcariada que está por aí de militante, né? Que só faz zumbis, cria zumbis. As pessoas não sabem nem quanto que é 3 vezes 8, não sabem quanto que é 7 vezes 8, por exemplo. Não sabe tabuada, não sabe conta, não sabe nada. Não sabe português, não sabe ciências, não sabe geografia. Não sabe nada. Então, também sou radical contra professores militantes e militantes. Porque sabe muito bem discernir entre o braço direito e o braço esquerdo. Entre o bem e o mal. Entendeu? Então é isso daí. Ok? Então, por isso, no mundo judaico, Moshe, ele não é chamado por nenhum outro título a não ser Moshe Rabbeinu, nosso mestre. E tanto é que até os dias de hoje e até os dias de Mashiach, né, sem sombra de dúvidas, a Moshe Rabbeinu continua com esse título precioso. Ok? Baruch Hashem. A Marinês Moino Martins está falando que ela também foi minha professora. Muito brava. É por aí, né? A de Machado está dizendo, hoje pode olhar no celular em aula. As coisas aí estão complicadas aí, né? Precisa realmente de autoridade. Está faltando autoridade política, autoridade nas escolas, autoridade de professores, porque tiraram dos bons professores, tiraram a autoridade. Para os professores militantes, deram liberdade para pintar o caneco dentro da sala de aula, e os alunos, né, que não quer nada com nada, amam esses professores que pintam o caneco, né? São tudo militantes e... olha o absurdo. Os heróis dos professores militantes e de alunos que não têm cérebro, não têm miolo, né? Um dos heróis é o Che Guevara. São tão burros que não estudam, não pesquisam quem era Che Guevara. Ele era assassino de homossexuais, era assassino de pessoas negras. E os mesmos militantes usam a camisa lá do herói, entre aspas, né? É falta de pesquisa, é falta de estudar. Estudar. Uma pessoa que estuda, ela é livre. Ninguém manda nela, ninguém domina ela. O estudo liberta a pessoa. Por isso que fala aqui, né? Um aluno sem professor, ele não tem vida. Ele vegeta, ele é um zumbi, né?
obviamente falando dos bons professores, que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa reverência. O professor é algo tão importante, é um verdadeiro herói, que a única pessoa que não se dobra diante do imperador do Japão é o professor, a professora. Então o próprio imperador japonês, ele reconhece que o professor, a professora, é mais importante do que o próprio imperador. Que o professor, a professora não tem obrigação de se inclinar perante o imperador. Entendeu? Olha realmente nos bons olhos, né, a magia do professor, do bom professor, do ótimo professor, né, desse excelente profissional. Né? Que os poucos que por aí estão, né, que sejam devidamente reconhecidos, respeitados, reverenciados. E se continuar realmente a dar o devido valor aos bons professores, tenha certeza que vai aparecer muitos bons professores por aí afora, vai. Ok? É isso daí, gente. Vamos para a nossa Parashá Vaerá. Vaerá, que significa ele apareceu, ou eu me revelei, ou também ele aparecerá, né? Que fala aqui Deus conversando com Moshe dentro desse aspecto, né? Nós estamos no capítulo 6, né? Vai até o capítulo 9 e o verso 27, né, da nossa Parashá da semana, ok? Aqui na nossa Aliá, né, nós estamos no capítulo 6 de Êxodo. Deus repreendeu Moshe por ter lhe perguntado: por que maltrataste esse povo? Foi o finalzinho da Parashá da semana passada, que nós tivemos aí da Parashá Shemot, né? Que Moisés ele gritou, não em desrespeito ao Eterno, mas como um desabafo, né? Porque ele não estava compreendendo. Por que maltrataste este povo? Dizendo-lhe, Deus respondeu a Moshe: eu sou Deus, esse é o meu próprio nome, o qual indica que sou confiável para recompensar os que me são fiéis, pois por causa da minha transcendência nada pode impedir-me de cumprir minhas promessas. Contudo, aparecia Avraham, Isaac e Yaakov somente como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, que é apenas uma designação indicativa de minha onipotência, quando lhes prometi a terra de Israel, né? Que nós vimos aí lá em Gênesis, né, capítulo 17, e também para Abraão no capítulo 17, para Isaac no capítulo 26 e para Iaco no capítulo 35 de Gênesis, Bereshit. Como não realizei essas promessas enquanto eles eram vivos, não me manifestei a eles pelo meu nome, o tetragrama sagrado, que denota minha confiabilidade, embora eles tivessem conhecimento desse nome. No entanto, eles não questionaram a minha confiabilidade. A prova é que, quando lhes apareceu, voltou o sinal. Baruch Hashem, ok? Então, apareci a eles como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Também fiz minha aliança com eles para dar-lhes Canaã, a terra de sua estada, em que residiram. Porém, quando Abraão precisou sepultar Sará, e teve de pagar um preço exorbitante por um jazigo, quando Isaac precisou defender seus direitos aos poços que cavara, e quando Iaco teve de pagar por um campo onde pudesse armar sua tenda, nenhum deles questionou minha justiça. Em contraposição, a primeira coisa que tu me indagaste, quando te propus essa missão foi: quando me perguntarem qual é o nome dele, quando me perguntarem que tipo de Deus é esse que não cumpre suas promessas, o que lhes direi? É isso que você quis dizer.
suspeitaste que eu te estivesse enviando para uma aventura condenada ao fracasso? E agora, diante do primeiro revés em tua missão, questionaste a minha justiça. Essas mesmas palavras contêm as instruções que Deus deu a Moshe depois de repreendê-lo. Ele disse-lhe: eu sou Deus, como falei, meu nome, o tetragrama, próprio indica que sou confiável para cumprir minhas promessas. Porém, quando aparecia Avraham, Isaac e Yaakov, e só o fiz como El Shaddai, que designa minha onipotência, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, o tetragrama sagrado, que denota minha confiabilidade. Deus, porque quando lhes apareci, eu também fiz minha aliança com eles para dar-lhes Canaã, a terra de sua estada, em que residiram. Porém, não cumpri essa promessa para com eles. Assim, embora soubessem do meu nome próprio, eles não vivenciaram o seu significado. Então agora, a fim de já cumprir essa promessa, eu escutei o gemido dos israelitas, queixando-se de que os egípcios os escravizaram. E recordei minha aliança para punir a nação que os escraviza. Portanto, em conformidade com a minha promessa aos antepassados, comunica aos israelenses: eu sou Deus, confiável para recompensar os que lhes são fiéis. Consequentemente, eu vos livrarei das cargas dos egípcios, como prometi a vossos ancestrais. Vos salvarei de sua servidão e vos redimirei com braço estendido e com grandes castigos. Eu vos tomarei para mim por nação e serei vosso Deus. E assim sabereis que eu sou Deus, vosso Deus, que vos livra das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra a respeito da qual levantei minha mão para jurar por meu trono, que a daria a Avraham, Isaac e Yaakov. E darei a vós por herança. Por quê? Porque eu sou Deus. Quando as coisas pioram, depois que Moshe anunciou a redenção, os zombadores e céticos novamente conseguiram desmoralizar o povo e fazê-lo perder a esperança da redenção. Então Moisés relatou a mensagem de Deus por intermédio de Arão aos israelitas, mas eles não ouviram Moshe, por causa da angústia de seu espírito, evidenciada pela falta de ar, que os fizera perder a esperança da redenção, e por causa do penoso labor que os tornara céticos em relação às promessas de Moisés. Deus então falou a Moshe dizendo: vai e fala ao faraó, o rei do Egito, para que ele faça sair os israelitas de sua terra. Quando aqui Rashi ele comenta sobre as pessoas zombadores e céticas, quando as coisas pioram, eles entram em ação novamente, justamente para tirar a esperança das pessoas. Você certamente passou por essa experiência, quando você começou a sair da idolatria e vir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. As coisas não foram fáceis. Não faltaram pessoas zombadores e pessoas céticas, para realmente dizer: você está errado. Você está indo por caminho errado. É por isso que as coisas não estão dando certo para você. Então, é nesse sentido que fala aqui sobre zombadores e céticos. Eles ficam que nem um urubu em cima da carniça, um modo de dizer. Ou seja, eles ficam que nem urubus procurando carniça, que significa pessoas que começam a perder o estímulo, com pessoas que começam a perder o sabor da vida. Perde sabor da vida, perde a esperança, começa a feder. E aí vem os urubus, que são os zombadores e os céticos. Você está errado, cuidado, você está indo por caminho perigoso, você está se lançando contra Deus, justamente para te tirar do caminho da verdade. Então, apesar do labor ser penoso, difícil, não desista.
não desista. Porque se fosse um caminho errado, ele seria fácil de andar. Seria fácil de você estar convivendo, porque o caminho errado, ele é fácil de andar. O que é difícil no caminho errado não é andar nele, é a cobrança depois. É a cobrança depois. Porque aquele que conduz pelos caminhos errados e instiga realmente a viver de forma errada, ele dá de tudo. Mas na hora que ele começa a cobrar, é aí que fica difícil. Mas o caminho do eterno é diferente. O princípio de caminhar no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é um labor difícil, penoso, porque vai romper com todas aquelas amarras dos nossos antepassados, bem como também com as nossas formas antigas e erradas que vivíamos na idolatria. Mas depois que nós insistimos, perseveramos e permanecemos, as recompensas da parte de Hashem começam a se tornar realidades nas nossas vidas. É isso que é bom. Então, por isso, disse o Eterno a Moshe, vai e fala ao faraó, rei do Egito, para que ele faça sair os israelitas de sua terra. E Moshe falou diante de Deus, dizendo, nem sequer os israelitas me ouviram, então como me ouvirá o faraó? Pois está claro agora que eu não só gaguejo e tenho a língua lenta, a língua presa. Mesmo quando me dirigi ao povo por intermédio de Arão, fui tão inapto para transmitir tua mensagem que talvez eu seja também um homem de lábios bloqueados, né? Completamente incapaz de falar. Agora me responde, diz-me, se pretendes redimir os judeus ou não? Ele estava preocupado com o povo. Essa é uma grande característica e qualidade de Moshe. Deus, portanto, falou a Moshe, instruindo-o para transmitir suas palavras a Arão, dando-lhe orientação específica sobre o que deveria dirigir-se ao faraó, tanto Moshe como a Arão. Além disso, ele os fez seus emissários. Deus os nomeou como emissários, né? Moshe e Arão, diante do faraó, né? Tanto junto aos israelitas como ao faraó, rei do Egito, ordenando-lhes que falasse pacientemente aos primeiros e respeitosamente ao último, né? Pacientemente ao povo judeu e respeitosamente ao faraó, para tirar os israelitas do Egito com sucesso, né? Quando nós entramos no versículo 14, né, é como se faz uma pausa nessa argumentação entre Moshe, Arão e o Eterno, né, sobre a questão deles irem ao faraó. E mesmo no capítulo ainda, capítulo 6, né, do verso 14 em diante, nós entramos aí dentro da linhagem de Moisés e Arão, né? Então aqui nessa linhagem de Moisés e Arão, né? Então Deus, a Torá, né? O Eterno vem fazer com que mostre a linhagem de Moshe e Arão, né? A sua ascendência, né? Então nós temos aí Iacov, né? Que é o pai dos 12 filhos, né? Então Iacov é o pai de Levi. Levi gerou Kehat. Kehat, ele gerou Amiram, né, o qual casou com Yocheved, e deles, né, nasceram, né, de Amiram e Yocheved, nasceu Arão, né, nasceu Moisés e nasceu Miriam, que também faz parte aí da família de Amiram, né? Arão, Miriam e Moshe, nesta linhagem aí, né? Arão, ele casa-se com Elisheva, né? E de Elisheva vem Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar. Eleazar, ele é conhecido também como Pinhas, ok? Eleazar,
o filho de Arão. Então, Eleazar e Pinhas é o mesmo personagem, ok? Então, é nesse sentido aqui, né? Então, venho trazer exatamente a questão da linhagem de Moshe e Arão, né? Que vem exatamente da tribo de Levi. É para justamente enfatizar essa questão da tribo de Levi, que fortalece realmente o chamado de Moisés e Arão, ok? Moisés e Arão vão ao faraó, né? Já aí no capítulo 6, a partir do versículo 26 até o 28, né? Então, esses são os nomes de Arão e Moshe, a quem Deus disse, tirai. Aliás, esses são os mesmos, Arão e Moshe, quer dizer, confirmando a linhagem dele, né, e mostrando realmente a linhagem que eles vêm de Levi, ok? Tirai os israelitas do Egito de acordo com seus grupos tribais. Ambos desempenharam um papel fundamental nessa missão. Nesse sentido, eles eram iguais, certo? No sentido de libertar o povo judeu de acordo com os grupos tribais, ou seja, as tribos, elas marcharam juntas, cada tribo no seu devido lugar. Por isso que lá no Salmo 136, lá fala que a abertura do mar, ela foi feita por 12 caminhos, ou 12 túneis, como alguns também enfatizam. Ou seja, as 12 tribos de Israel, elas passaram por 12 caminhos abertos no mar. Então, quando as águas cessaram, né, Deus criou 12 caminhos para que cada tribo andasse no seu caminho, sem se misturar, né, que é a ordem divina, de acordo com seus grupos tribais, ok? São eles os que falaram ao faraó, rei do Egito, para tirar os israelitas do Egito. Foram selecionados para essa missão porque haviam sido criados em um ambiente de abnegada dedicação e bravura e corresponderam às expectativas. Eles são Moshe e Arão. Cada um aceitou e cumpriu a missão de Deus em conformidade com suas qualidades singulares, e ambos mostraram dedicação e integridade constantes ao longo de toda a sua missão pelo deserto, tanto no Egito como pelo deserto. A Torá então retorna à narrativa, né, no dia em que Deus falou a Moshe no Egito, né? Então nós vamos ficar aqui, né? No próximo shiur temos aí a continuidade desse episódio aí para falar aos amados. O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele traz para nós sobre a questão de ver a Deus, entre aspas, né? Deus falou a Moshe e lhe disse, eu sou Deus, eu apareci a Avraham, Issaque e Jacob. Quando nos parece que algo está errado no modo como Deus conduz o mundo, ele anseia que o questionemos, mas ao mesmo tempo devemos continuar a crer de maneira absoluta na realidade e na bondade dele, né? Ou seja, Deus ele não quer, né, o Eterno ele não quer robôs, né? Ele realmente nos permite de nós questionarmos realmente o que está acontecendo no mundo. Ele não se agrada quando nós entramos numa bravata. Está acontecendo isso e aquilo no mundo, não tem mais jeito o mundo, é tudo ruim, é tudo mal, é tudo não sei o quê. Então, significa que nós estamos dizendo que o mundo está uma porcaria que não vai melhorar. Inclusive, quando nós nos pronunciamos dessa forma, nós estamos dizendo, eu sou uma porcaria e também não vou melhorar. Então, questionar a Deus não é fazer bravatas, se rebelar contra Deus. No sentido de que, não tem jeito, está uma porcaria, tá a corrupção, não tem mais jeito, ninguém vai consertar isso mesmo, que não sei o que, não sei o que lá, eu vou viver minha vida, o resto que se dane, que não sei o que, não sei o que lá. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos nos rebelando contra Deus. Por quê?
porque nós não estamos reconhecendo exatamente a sua soberania, da sua realidade e da sua bondade para com o mundo e os seres viventes. Nós estamos dizendo que Deus é fraco, que Ele não tem poder de mudar absolutamente nada e ninguém. Isto é rebeldia. Quando o nosso Rebbe Menahem Mendel fala que o Eterno anseia que o questionemos, é exatamente no nosso exame introspectivo, nos momentos da nossa prece. Por exemplo, né? Você está na sua prece pessoal com Hashem, na sua prece diária, né? E você fala: Senhor, realmente as coisas não estão legal aqui na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo, né? O mal parece que está prosperando, a corrupção está sem freio, aqueles que estão na corrupção de cara deslavada, estão aí fazendo corrupção sobre corrupção e não estão nem aí contigo. Aliás, as suas ações são como que se Deus não existisse, como se tu não existisse. Até quando eles vão permanecer assim, Hashem? Se você ver Salmos, você vai encontrar várias expressões nesse sentido. O rei David, os filhos de Corah, né, e demais salmistas, em várias passagens, eles questionam a Deus. Eles não se rebelam contra Deus. E nem blasfemam contra Deus. Então é um questionamento em forma de desabafo, por assim dizer, para entendermos melhor, que nós estamos falando com Deus, realmente reconhecendo que as coisas não vão boa, mas que somente Ele é que pode mudar. Porque quando você diz não tem jeito, você está dizendo que o nosso Deus, Ele é imperfeito e impotente. Já pensou você se expressar dessa forma diante de Hashem? É a mesma coisa aquela pessoa que ela dá de tzedakah, e os nossos mestres falam que toda pessoa que está de tzedakah, ele está abreviando a revelação de Mashiach, ele está trazendo mais luz para o mundo, ele está vencendo as trevas, o mal. E aí a pessoa que faz de tzedakah, ela depois de um tempo, ela diz assim: eu não vi mudar nada. Não mudou nada. Não vai mudar nada. Ou seja, ele está dizendo: eu fiz de tzedakah à toa. Eu confiei em Deus, mas Ele não se mostrou digno de confiança. Ele não retornou o mínimo duplamente, como diz Maimônides, para mim. E as coisas não melhoram. Não vi mais luz. Mashiach não se revelou ainda. Então, isso não é questionar a Deus, isso é rebeldia contra Deus, é blasfemar contra o Eterno. Não é isso que Ele espera de nós. Ele espera que nós tenhamos a nossa reflexão, né, com sinceridade, com devoção, questionando de forma sábia. Em primeiro lugar, reconhecendo que só Ele pode mudar as coisas. Que só Ele tem o poder de mudar tudo e todos. Ah, mas não vai mudar tudo e todos. Isso não nos compete. O que nos compete é crer e confiar que só Ele é o único e verdadeiro poderoso. Não tem não tem um governo que é o todo-poderoso. Tem governo que ele é poderoso, mas ele não é todo-poderoso. Somente Hashem é o único todo-poderoso, que uns abate e outros eleva. Então é nesse sentido que nós precisamos estar firmados. De onde podemos obter esta força para crer em Deus de maneira tão completa que possamos vê-lo inclusive nos momentos mais obscuros
das nossas provas, testes, do nosso exílio? Deus responde a essa questão dizendo: eu apareci a Abraão, Isaac e a Jacob, os patriarcas e matriarcas possuem uma fé inabalável, e nós a herdamos deles. Se a nutrirmos apropriadamente, nós também, entre aspas, veremos a Deus, mesmo quando sua bondade não for facilmente perceptível. Esta fé nos permite viver completamente os momentos finais do nosso exílio, porque Mashiach está para se revelar mesmo a qualquer momento, mesmo amém, vem amém, certo? Clamando pelo seu final, o final realmente desse exílio que nós estamos vivendo nos 4 cantos do planeta, certo? E o exigindo, por assim dizer, e aproveitando ao máximo seus últimos momentos. Com este mérito, apressamos a redenção messiânica. O que é viver ao máximo esses últimos momentos? É aproveitarmos esses últimos momentos ante a iminente revelação de Mashiach a qualquer momento, é vivermos a nossa fé e a nossa confiança em Hashem. E fazermos o que realmente Ele tem nos confiado como emissários, como emissárias. Anunciarmos as 7 leis de Noah, anunciarmos que a redenção está pertinho, pertinho, pertinho. Anunciarmos que só há um Deus e que não há outro e que não há nada além dele. É anunciarmos realmente a sua vontade para que realmente não somente nós e ao nosso redor, mas aonde possa chegar a nossa mensagem, a luz divina se faça presente. É vivermos intensamente esses momentos finais, não nos agregando ao materialismo, à fisicalidade e nos tornando escravos deles, da escravidão material, né, da fisicalidade, aquilo que eu quero, no sentido do meu Yetzer Hará, da minha má inclinação. Mas vivemos intensamente o nosso Yetzer Tov, a nossa boa inclinação de fazer a vontade de Hashem. Cumprirmos a nossa tarefa suprema, que é exatamente o que? Transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Aí, ó, o Simonial Delmiro está lembrando aí, En Od Milvado, ou seja, nada há além de Hashem, ok? Então é isso daí mesmo, é vivermos esse potencial que está diante de nós, que Ele, o soberano dos mundos, confiou a cada um de nós, entendeu? E para finalizarmos, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz, né, com referência, estes são Aharon e Moshe, como nós vimos aqui no versículo 26 do capítulo 6. Moshe foi o transmissor da Torá, a qual recebeu de Deus. O fator Moshe em nossas vidas é, portanto, o estudo da Torá de Deus, das 7 leis de Noah, e o cumprimento de seus mandamentos. Aharon foi o primeiro Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O fator Aharon em nossas vidas é a prece, porque é através dela que se chega a Deus, como no passado com os sacrifícios que se ofertavam por meio dos sacerdotes. Por isso, as nossas preces diárias é importante. Por isso é importante cada Benei Noach, cada monoteísta ter posse do Sidur Benei Noach, para fazer as suas preces diárias, de manhã e à noite. E no Shabat, fazer as preces da noite, sexta-feira à noite, no sábado de manhã, no sábado à tarde, a Havdalah. É importante termos em mãos o Sidur Benei Noach, compilado pelo nosso Rav Yaakov Geranstad. Você estará fazendo isso aqui. Você terá Moshe e Arão na sua vida. O significado, o potencial de Moshe e Arão. Entendeu? A Torá menciona algumas vezes Moshe antes de Arão. E em outras ocasiões, Arão antes de Moshe. Isso nos mostra que às vezes necessitamos primeiro estudar a Torá, ou cumprir alguns mandamentos, para poder nos relacionar apropriadamente com Deus nas preces. Em outras ocasiões, ao contrário, precisamos
primeiro nos conectar com Ele através das orações, antes de estudar a Torá ou cumprir os mandamentos, para poder estudar ou atuar como uma devoção altruísta a Ele. Ou seja, nesse sentido, entre aspas, né, Moshe e Aharon não podem realmente faltar nas nossas vidas. O estudo da Torá, das 7 leis de Noah, né, Aharon, né, as preces, a Tzedaká, a Teshuvá, que está conectada dessa forma. Então, dessa forma, né, realmente nós temos aí Moshe, estudar a Torá, 7 leis de Noah, cumprir mandamentos, e Aharon é a prece, né, é a Tzedaká, é a nossa Teshuvá do nosso dia a dia, que nós vamos fazendo sem sombra de dúvidas aí. Por isso, né, Moshe, quando o povo judeu veio crer nele, veio acreditar nele, confiar nele como enviado de Hashem, foi quando Moshe disse, Velokim, Pakod e Ficod, Etchem. Ou seja, Deus seguramente se lembrará de você. Foi o que disse lá atrás José, falando sobre essa questão aí. E aqui Deus seguramente se lembrou de você, né? O povo judeu, para que realmente Pakod e Ficod, eu me lembrei, seja uma realidade nas nossas vidas. Por isso, né, amados, nós precisamos ter essa certeza, né? Trazendo para nós, né? Como fala aqui mesmo, Pakod e Ficod, eu me lembrei de você. Então, seja qual for a situação e o momento, lembre-se disso. Deus, Ele sempre se lembra de você. E Ele te chamou como emissário, como emissária para esta última hora, para expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Os nossos amados que nos seguem pelo Zap, né, que porventura tem o Sidur ou quer conhecer o Sidur, né, e também tem o Sidur e não sabe como usá-lo corretamente, entre em contato conosco, como a Raquel Reis entrou em contato, né, pedindo aí um shiur, né, tipo um shiur privado, vamos assim dizer, né, fazer lá uma sala de conferências, né, por assim dizer, para ensinarmos como usar o Sidur, ok? Então, se você tem dificuldade com isso e quer aprender, então entra lá no nosso Zap, dá o seu feedback, né, e vamos aí marcar um dia para fazermos uma reunião, né, específica com a questão do Sidur, como usar o Sidur no seu dia a dia, ok? Shalom, shalom, até o próximo shiur.